Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a todos. Na alegria deste nosso encontro formativo, quero acolher os representantes das paróquias, seja coordenadores do CPP, seja membro da equipe da campanha da fraternidade. Quero expressar a minha gratidão aos religiosos, religiosas que aqui se encontram e que a gente possa partilhar nesta noite o dom da vida, redescobrir a beleza que nós temos de conservar a vida em todos os seus aspectos, não somente despertar o desejo da campanha da fraternidade, mas nos abrir à graça que nos santifica. Quero acolher a equipe de trabalho, o Padre Danilo e a sua equipe de trabalho, que vai abrilhantar para nós um tema tão atual. Quando a gente olha o cartaz, nós vamos perceber a sabedoria e a grandeza de uma pequena mulher que inspira a vida, que traz a vida. Esses dias, lendo um texto, achei muito bonito, que fala da doçura e da ternura, coisa que nós precisamos aprender a cada dia, retomar a nossa doçura na nossa relação e na convivência como irmãos e irmãs em nossas comunidades. Não podemos ter em nossas paróquias competições de equipes de trabalho, seja de pastoral, seja de movimento. Tudo que nós fizermos converge para o crescimento da comunidade, para o crescimento e engrandecimento da nossa paróquia. Quero acolher também os padres aqui presentes, né? O padre, estou vendo o Luiz Eduardo, quem mais? Aqui o Padre Márcio, bem-vindo, né, Padre Márcio? É o mais novinho da nossa região. É o padre da Santa Isabel, novo pároco. E depois não está aqui também o outro. Mas eu não me apresentei, eu sou o Padre Orandi, vigário episcopal reeleito por mais 2 anos na nossa região pastoral. Aqueles que já trabalharam e trabalham comigo, nesses 2 anos, nós vamos continuar mais uma etapa. E os novos que sejam bem-vindos. E desde já abro o convite, no dia 21, sexta-feira, na paróquia São Miguel, temos a nossa primeira reunião de trabalho. E essa semana será expedido o comunicado. Então, que Deus nos abençoe, abençoe a equipe de trabalho e que nós possamos juntos, como irmãos, construir e promover e restaurar a dignidade humana. Que Deus nos abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Trago também a saudação do nosso bispo, Dom Luiz Antônio, desejando a todas as equipes de trabalho alegria e paz. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, sexta-feira, uma sexta-feira gostosa. Hoje nós vamos estamos juntos aqui para falar sobre campanha da fraternidade. Antes de dar início, chamar a equipe aqui na frente para apresentar. Bora lá? Meu nome é Diogo, eu sou da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Boa noite. Padre Danilo, da paróquia Nossa Senhora Rosa Mística, aqui de Marília.
Boa noite. Júnior da São Bento, aqui de Marília. Boa noite. Bruno, seminarista do 2º ano de Teologia, faço estágio pastoral em Rinópolis. Convido a todos a ficarem de pé. Vamos pedir a ação do Espírito nesta noite sobre os nossos trabalhos, sobre a nossa mente, para que nós possamos internalizar tudo aquilo que vai ser passado hoje. Amém? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Dulce dos pobres, rogai por... Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, pessoal. Já fomos, então, acolhidos, né? Já rezamos. E eu gostaria, de antemão, de agradecer a nossa faculdade, não é? A FAJOPA, a Faculdade João Paulo II, que nos acolhe com muito carinho nesta noite, que nos oferece esse espaço, né, privilegiado para que a gente possa ter esse nosso encontro. Então, a nossa gratidão à direção, ao corpo técnico administrativo aqui da Faculdade João Paulo II. Nós vamos apresentar para vocês alguns slides, mas não fiquem assim tão preocupados em copiá-los, porque ainda hoje, no máximo amanhã, será enviado por e-mail esses slides, tanto no e-mail da secretaria paroquial, no e-mail da paróquia de vocês, como também no e-mail pessoal dos padres, tá bem? Então, claro, você pode fazer as suas anotações, até anotar aí alguma pergunta, caso surja alguma questão, para apresentar depois para a equipe, mas não fique tão preocupado, tipo, eu estava terminando a frase e mudou o slide. Poxa vida, aí fica incompleta a informação. Então, já solicite, já nessa próxima semana, lá para a secretária da sua paróquia, enfim, que vai estar tanto o clipe que a gente estava apresentando agora há pouco, o vídeo com o hino da campanha, como os slides que serão apresentados para que vocês possam depois replicar, apresentar para as equipes paroquiais, apresentar alguns minutinhos antes das missas, no período da quaresma, em que nós vamos então trabalhar a campanha. Tudo bem? Outra coisa, nós temos banheiros nesse pavimento aqui, logo quando você sai, né, no hall de entrada, aqui também, né? Pronto, então nós temos 2 banheiros aqui, masculino e feminino, e lá embaixo, descendo a rampa, também tem mais 2 banheiros, caso você precise. Nós vamos fazer um pequeno intervalinho de apenas 10 minutos, só para que você dê uma alongada e acorde um pouquinho, se realmente precisar ir ao banheiro, né? Enfim, tomar uma água. Se não precisar, você permanece aí, que vai ser só 10 minutinhos mesmo. O nosso tempo é mais curto hoje. Nas outras 2 regiões, nós falamos na parte da manhã, das 9 até o meio-dia. E hoje aqui nós temos previsto de falar agora das 8 até as 10, ou seja, temos 1 hora a menos de fala. Então, nós vamos fazer um intervalo bem brevezinho, bem curto mesmo, só para você dar uma alongadinha, acordar e, se precisar, tomar uma água. Tudo bem? Combinado? Nós mandamos este ano fazer algumas camisetas como essa aqui, que traz na frente, não é? O cartaz da campanha, nas costas, Campanha da Fraternidade 2020, Diocese de Marília, de todos os tamanhos, PM, G, GG e Extra G. E nós rodamos aí as 2 regiões pastorais nas últimas semanas e vendemos lá para os leigos, para os padres e tal. E aí, por uma questão assim de não desperdiçarmos, né, nós não refizemos o pedido e sobraram as últimas camisetas, tem algumas P, algumas M, uma Extra G, mas tem uma lista ali também sobre a mesa, junto com essas camisetas que sobraram. Caso você tenha interesse, qualquer tamanho, ela custa R$ 25,00. Se por acaso você quer comprar a camiseta, mas está sem dinheiro, não tem problema, deixa lá o seu telefone, o nome da sua paróquia, a gente te encontra.
A gente manda lá um credor, enfim, né, um cobrador de impostos, alguém para... A gente envia uma promissória, alguma coisa assim, não sei, né, para fazer o pagamento depois. Não vai ser por isso que você vai deixar de levar. Caso você queira e não tenha o seu tamanho, nessa lista você escreve lá o seu nome, o seu telefone e não esqueça do tamanho. Lá outro dia em Adamantina, a mulher, quero 2 camisetas, sou de Lucélia. Eu falei, mas qual o tamanho? PM, G, GG, né? Aí vai ligar para descobrir quem é. Então, lembra de colocar o tamanho, tá bom? Caso você tenha interesse e queira adquirir essa camiseta, tá bom? Vamos lá. Bom, vamos iniciarmos, né? Aqui a nossa campanha da fraternidade, ela já vem com um cartaz, não está aqui, mas um cartaz que por si só, né, já explica toda a campanha da fraternidade, né? Onde nós temos ali a nossa Santa Dulce, né, dos pobres, e no Pelourinho, em Salvador, possivelmente Pelourinho, aonde temos as pessoas que ela ajudou. Ou seja, ela não fazia distinção em negro, branco, né? Então nós vemos lá pessoas com deficiência, algum tipo de deficiência, né? Nós vemos idosos, nós vemos crianças, animais, então as pessoas todas que ela ajudou. E a campanha da fraternidade nós temos um tema. Qual é o tema? Fraternidade e vida, dom e compromisso. Dom dado por Deus. Compromisso adquirido com o batismo, né? Nós católicos adquirimos o compromisso com o batismo. E o dom dado por Deus. Então, fraternidade e vida. E o lema é justamente a parábola do bom samaritano. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Vamos lá. Campanha da fraternidade. Tudo isso que nós falamos, irmã Dulce, lema, tema, fraternidade, dom, compromisso, cuidou. Para que a gente consiga fazer uma campanha da fraternidade boa, ou seja, para que ela tenha validade, é preciso que a gente acredite nela. Se a gente não acreditar na campanha da fraternidade, é tudo em vão. Para a eficácia da campanha da fraternidade, antes de mais nada, eu preciso acreditar nela. Para acreditar nela, é indispensável eu me imbuir da mística, da espiritualidade e dos seus métodos. Então, aqui a gente tem que sair acreditando na campanha da fraternidade, acreditando que a campanha da fraternidade vai gerar os frutos a que ela se propõe, né? Se a gente pensar o ano passado, nós tivemos aqui, falamos da políticas públicas. Gerou frutos? Sim, gerou frutos. Agora nós vamos continuar gerando mais frutos ainda. Qual o objetivo geral da campanha da fraternidade? O objetivo geral é conscientizar, à luz da palavra de Deus, para o sentido da vida como dom e compromisso, né? O sentido da vida, dom dado por Deus, compromisso nosso, que se traduz nas relações de cuidado mútuo. Aonde? Na família, na comunidade, na sociedade, no planeta, na nossa casa comum. Então esse é o objetivo geral, conscientizar a partir da palavra de Deus a ajudar as pessoas. E os objetivos específicos: apresentar o sentido da vida. Nós estamos aqui, tem um sentido. Qual é esse sentido? Qual é o sentido que Jesus nos propõe? Né? Propor a compaixão, a ternura e o cuidado. Compaixão. Compaixão não é ter dó.
Dó eu sinto quando eu vejo alguém, simplesmente passo por ele, dou uma esmola, ajudo aquela pessoa e sigo o meu caminho. Isto é dó. Compaixão é eu me colocar no lugar daquela pessoa. Eu sentir a dor daquela pessoa. Eu sentir o que aquela pessoa está sentindo. Isso é compaixão. Quando eu tenho compaixão, eu pratico a caridade. Quando eu tenho dó, eu dou esmola. Fortalecer o encontro da fraternidade e da revolução do cuidado. Nós vamos ver já, né? O que é essa revolução do cuidado? Nós estamos numa situação onde existe uma indiferença. E agora a gente tem que passar para o cuidado. Essa revolução quem fez na nossa campanha? O samaritano, o bom samaritano. Promover e defender a vida da fecundação natural até seu fim. Esse é um objetivo específico. Proteger a vida. Desde a fecundação até a sua morte natural. Despertar nas famílias, as famílias para a beleza do amor, que gera uma vida nova. Quem gera vida? Família. Precisamos despertar a beleza nas famílias. Despertar nos jovens esse dom. De quê? Da vida. Não só despertar o jovem para o dom da vida, mas despertar o jovem para que o jovem cuide de outros jovens. Né? É muito mais fácil um jovem cuidar de um jovem do que uma pessoa mais velha assim, né? Que já não lembra nem da... Vai conversar com um jovem, a linguagem já é totalmente diferente. Ele fala 3 palavras e eu falo assim, não entendi 2. Né? Então, na realidade, quem está mais próximo do jovem é o jovem. Quem está mais próximo da criança é a criança. Quem está mais jovem do idoso é o idoso. Né? Às vezes a gente quer mandar no idoso, a gente quer ajudar o idoso, mas a gente não sabe, porque a gente não vive aquela situação. Valorizar, divulgar e fortalecer iniciativas já existentes em favor da vida. Se a gente ficar falando aqui, cada um de nós temos na nossa paróquia várias pastorais que valorizam a vida. O que ele está propondo? O que está propondo? Fortalecer. Vamos fortalecer. E nós vamos dar algumas posições. Conscientizar para a vivência da ecologia integral. Ou seja, Papa Francisco, cuidar do planeta. Eu não posso cuidar somente do ser humano. Eu tenho que cuidar do nosso planeta, da nossa terra comum. Então nós vimos lema, tema, que a gente precisa acreditar na campanha. Se não acreditar na campanha, não vai dar certo, né? Nós vimos o objetivo específico, geral, que é conscientizar à luz da palavra, as famílias, tal. Vimos os específicos, estamos ali. Agora, aqui nós estamos no ícone, né? Então aqui está o ícone, o bom samaritano, o ícone da compaixão. Vamos ver. O samaritano que passava, ao ver o homem, sentiu compaixão. Essa é a palavra, compaixão. Nós vamos falar isso aqui 500 vezes. Essa compaixão nasceu de seu modo diferente de olhar, do modo diferente de perceber a realidade. Na parábola do bom samaritano, nós temos 2 figuras, por assim dizer, né? A primeira figura está no sacerdote e no levita, que, por algum motivo, né, que a gente já sabe, ele viu e seguiu. Ele não podia ficar impuro,
as razões dele. E nós temos o samaritano, que ele viu, mas ele viu com outro olhar. Né? Esse outro olhar. Um olhar novo e diferente de perceber aquela realidade daquela pessoa que tinha sido violentada, que tinha sido assaltada, que tinha sido espancada. Então, qual é a proposta? Bom samaritano, perfeito, né? Porque ele nos incentiva a ser bom. E devemos sempre lembrar, figura que a gente tem que se ater é o samaritano. Então nós estamos aqui, né? O Papa Francisco já falava, nós estamos na globalização da indiferença. Tudo é indiferente para nós, né? Para nós não, né? Mas para o mundo. Tudo é indiferente. A gente passa, vê, ajuda e segue. Então ele propõe que essa indiferença mude para uma revolução do cuidado. Então a gente fala aqui, para que haja uma mudança, tem que haver uma revolução. Tem que ter uma revolução no ser humano. E é essa revolução do cuidado que é proposta com a parábola do bom samaritano. E como que eu saio daqui para cá? Pensando no bom samaritano. Olha ali que bonito, né? Aproximou-se do homem, enquanto os outros passaram, aproximou-se. Parou. Quantas vezes a gente tem pressa e não para? Gastou o tempo. O que a gente faz com o nosso tempo? Modificou a sua rota. Ele estava indo para um lugar, ele parou. Espera, vou mudar o meu caminho. Aliviou a dor. Fez o necessário para aliviar a dor naquele momento. Se ele tivesse tido dó, ele teria parado aqui, ó, né? Opa! Ele teria parado aqui, ó. Aliviou a dor. Deu uma esmola. Qual é mais a nossa proposta? Ele partilhou os recursos. E principalmente retornou. Ou seja, criou vínculo com aquela pessoa. Isto é a caridade. Isto é ter compaixão. Ele se sentiu naquela pessoa, ele sentiu a dor daquela pessoa, ele ajudou aquela pessoa e ele retornou. Então essa é a nossa proposta. Sairmos da nossa indiferença. Tomarmos como modelo o bom samaritano e praticarmos dentro de nós a revolução do cuidado. O Papa, quando ocorreu aquele desastre, crime, acidente, desastre, né? Acidente não é, acidente não se prevê. E aqui houve uma previsão, né? Em Brumadinho, ele escreveu isto. Vamos ler? Vocês podem ler para a gente? Vamos lá? Né? Olha aqui. Então o que ele pede? Primeiro ele se sensibiliza
Ele sente a dor daquelas famílias, daquelas vítimas, ele coloca-se no lugar e aí ele pede, né? Espero que os poderes executivo, legislativo e judiciários resolvam esse problema. Então, como já é costume na campanha da fraternidade, metodologicamente, ela é dividida, a sua apresentação, o texto base, que vocês, se já não têm acesso, terão, porque as paróquias devem solicitar direto no site da CNBB, não é? Edições CNBB, devem então adquirir o texto base. A gente vai ver que há uma divisão metodológica, que é aquele método francês que nós já conhecemos, o ver, julgar e o agir. Nós aproveitamos, então, o lema deste ano, inspirados, como nós acabamos de ouvir, na parábola do bom samaritano, e aproveitamos, então, essas 3 etapas, esses 3 momentos. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Então, nós passaremos agora a apresentar para vocês cada uma dessas 3 etapas. Num primeiro momento, o viu, que é o ver, olharmos um pouco para a realidade do nosso país, enxergarmos situações que estão ferindo a vida, matando a vida, e que necessitam, então, do nosso cuidado. Num segundo momento, o julgar, que é a partir da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus, da doutrina social da Igreja, o sentiu compaixão. Não um sentimento, mas uma decisão de ajudar quem precisa. E no terceiro momento, pistas de ação, não é? O cuidou dele. Como é que nós podemos, então, fazer esse cuidado? Eu vejo que tem algumas pessoas em pé ali na porta. Olha, temos lugares aqui na frente, pode ocupar. Se tiver lugar do seu lado, ergue a mão. Aí, ali, olha, tem vários lugares aqui. Vocês não vão ficar aí em pé um tempão, né? Vai cansar as pernas. Isto. Vai dando uma agonia, né? Bem-vindos aí, ótimo. Pronto. Pode, pega isto. Nessa primeira parte, então, do texto base, né, o viu, o ver, esta análise da realidade, ela está subdividida em outros 5 subitens. No primeiro momento, o olhar que abandona a vida das pessoas. Depois, o olhar que destrói a natureza. A gente acabou de ver a mensagem do Papa Francisco em relação ao crime ambiental ocorrido em Brumadinho. Num terceiro momento, o olhar da indiferença que exclui a vida. Essa globalização da indiferença é uma denúncia que o Papa Francisco fez no início do seu pontificado, na ilha de Lampedusa, no sul da Itália, ali no mar Mediterrâneo, quando tinha um navio cheio de refugiados tentando entrar na Europa, e eram impedidos, não é? Os europeus não permitiram que eles então entrassem na Itália, na Europa. O Papa Francisco então fez a sua primeira viagem apostólica. Recém-eleito Papa, ele então faz essa denúncia profética, dizendo que nós vivemos um tempo de globalização da indiferença. O fato de eu não me importar com você, com a sua dor, com o seu sofrimento. Hoje em dia, a gente até reproduz alguns ditados populares, cada macaco no seu galho, cada um por si, Deus por todos, quem pariu Mateus que o embale, e tantos outros que vão nessa linha, não é? Que demonstram, que refletem a nossa indiferença com o outro. E para o problema da globalização da indiferença, ele propõe, então, uma autêntica revolução do cuidado, nos sentirmos, de fato, responsáveis uns pelos outros. No quarto item, o olhar da solidariedade social, e aí já são citados alguns trabalhos que são realizados, e uma riqueza que é proposta neste ano no texto base, é que é apresentado para nós o exemplo de São Camilo de Leles, é apresentado Santa Dulce dos Pobres, já na capa, o tempo todo tem citações de Santa Dulce, né? Coisas que ela falou, enfim, que iluminam a nossa reflexão. É citado Dom Helder Câmara, Dom Luciano Mendes de Almeida, doutora Zilda Arnes, fundadora da Pastoral da Criança e da Pastoral
da pessoa idosa, Dom Luciano, no caso, fundador da Pastoral do Menor, enfim, grandes homens, grandes mulheres que colaboram, que contribuem com a nossa espiritualidade. E, por fim, um chamado à reflexão, uma provocação, uma pergunta muito clara. E qual será o nosso olhar? Será que nós olhamos como o sacerdote que viu o homem lá caído, espancado, violentado, assaltado e passou adiante, porque certamente estava com pressa, atrasado? Os sacerdotes nunca estamos atrasados, nunca estamos com pressa, né? Só o sacerdote da Bíblia, né? Da parábola do bom samaritano. Num segundo momento, o levita, que era um funcionário do templo, que não podia se contaminar com o sangue daquele homem, passa adiante também. E o samaritano, que era de uma outra tribo, de uma outra região, que não se dava com aquele povo, ele então resolveu parar para ajudar. Qual que é o nosso olhar? Quando vocês tiverem a oportunidade, se já não tem aí, de conhecer o texto base, há uma imagem muito bonita que é apresentada, em uma provocação ao mesmo tempo para nós, que é a imagem das duas bacias. O texto diz o seguinte: diante de nós temos duas bacias. A bacia do Pilatos e a bacia do lava-pés. Qual delas nós vamos usar? O que Pilatos fez com a sua bacia? Lavou as mãos e se omitiu. Disse: eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Lavou as mãos, e a gente até reproduz esse ditado, né? Eu lavo as minhas mãos, eu não tenho nada com isso, não é problema meu. Vamos continuar então nos omitindo, ou então nós vamos nos agarrar à bacia do lava-pés e fazer aquilo que o Cristo fez e mandou que nós fizéssemos também: servir, lavar os pés, sem perguntar que pé é esse, de quem que é e por que está sujo, enfim, simplesmente se agachar e lavar. A Quaresma nos convida a uma profunda conversão e nos põe diante de Jesus, que nos oferece na parábola do bom samaritano duas formas então de olhar. Como eu acabei de dizer, um olhar do sacerdote, do levita, que vê e passa adiante, e o olhar do samaritano, que vê e permanece. Como o Júnior estava dizendo, gasta tempo, investe tempo servindo. Diante desses olhares, a vida humana continua correndo perigo. Nessa primeira imagem aqui em cima, não está muito nítido, mas mostra um adolescente com o braço cortado. Nós temos aí acompanhado já há algum tempo o número enorme de adolescentes e jovens que têm passado por um processo de automutilação. Eles não conseguem suportar a dor emocional por estarem se sentindo frustrados, depressivos, desencantados com a vida, então tentam substituir a dor emocional pela dor física e começam então a se cortar. Então, aqui apresenta um braço cheio de marcas, com uma faca, com um estilete, né, na tentativa então de substituir a sua dor. E essa imagem que a gente deve se recordar, o ano passado, ela rodou aí em todos os meios de comunicação, que um pai com o seu filho, salvadorenhos, que estavam tentando atravessar um rio para cruzar a fronteira dos Estados Unidos para tentar a vida, e acabaram então não suportando a travessia e morreram afogados naquele rio. Novos olhares. Segundo os bispos da América Latina e do Caribe, a globalização econômica tem contribuído para o surgimento de novos rostos de pobres, cuja vida é desrespeitada e constantemente violada. Então, a citação, né, do parágrafo 32 aí, do texto base. Hoje tem novos rostos de pobres. Hoje, por exemplo, nós podemos falar daqueles que se sentem excluídos no mundo digital. Aquele que não sabe hoje minimamente mexer num celular ou dominar um pouco que seja um computador, ele já se sente então à margem, não é? É marginalizado, excluído. E é um pobre, um empobrecido entre tantos outros que por várias razões, ou porque está sem emprego, ou porque não tem oportunidades de vida, ele então acaba assim se sentindo, né? Quando a globalização econômica coloca o lucro acima de tudo, a acumulação de riquezas acima de qualquer coisa, e acaba esquecendo da própria vida humana, acaba esquecendo da dignidade da pessoa humana, isso é muito sério. Isso deve, de fato, nos interpelar.
Aqui nós passamos a apresentar, então, alguns dados, é um pouco denso, eu peço a paciência de vocês, para que a gente vá acompanhando, para que a gente veja, né, analise e observe a realidade do nosso país. Veja lá, 22,6% das crianças e adolescentes de 0 a 14 anos vivem em situação de extrema pobreza, ainda, no nosso país, que é tão rico. 9,4 milhões de menores têm renda familiar per capita mensal de 1/4 do salário mínimo, aproximadamente R$ 234. 2,5 milhões de crianças e adolescentes até 17 anos já trabalham. Não é problema já trabalhar, enfim, iniciar-se num ofício, aprender a ter uma profissão. O grande problema é que às vezes eles não estão estudando, eles estão só trabalhando, já para se manter. Ou então já estão levando uma jornada dupla, tripla, tendo então que sacrificar muitas vezes o estudo por conta do trabalho. Criança deve o quê? Brincar. Adolescente deve o quê? Brincar, estudar. Jovem deve o quê? Brincar, estudar e já começar a trabalhar. Mas não permitir que uma coisa substitua a outra. Seguindo, 16,4% das adolescentes são mães antes dos 19 anos. 1,7 mil crianças e adolescentes foram assassinadas em 2017. 3 milhões de domicílios estão em favelas no nosso país. E 65% das escolas ainda não possuem quadra esportiva. Não é que ela não é coberta, não, a escola não tem a quadra. Há pouco tempo a gente viu um movimento, pelo menos no nosso estado, de cobertura das quadras, para que as crianças não ficassem expostas ao sol. Ainda no nosso país, 65% das escolas, é mais da metade, ainda não tem quadra esportiva, onde ele possa então ter contato com esporte, com lazer, com recreação e etc. O Brasil é o 9º país mais desigual do planeta em distribuição de renda. A desigualdade social, então, segundo o Papa Francisco, é o primeiro mal causador de todos os outros, causador de um número sem fim de pecados. Um país tão rico, uma cultura que nós temos, um clima tão harmonioso, enfim, ainda sofre por conta da desigualdade social. 50% dos mais pobres sofreram uma retração de 3,5% nos seus rendimentos, enquanto que 10% dos mais ricos tiveram um crescimento de 6% nos seus rendimentos. Eu acredito que a maioria de nós, se não todos, fazemos parte desse 50% aí dos mais pobres. Ou por acaso está sobrando dinheiro na sua conta no final do mês? Se estiver sobrando, avisa a gente, né? Que a gente faz caridade com ele, tem alguém sempre precisando mais, né? Enquanto que 10% dos mais ricos teve um aumento de 6% nos seus rendimentos. Desde 2016, 1% dos mais ricos passaram a possuir a riqueza maior do que a dos 50% dos mais pobres no mundo e no Brasil. Ou seja, o rico cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Foi anunciado recentemente que a taxação em 1%, apenas 1%, das 36 pessoas mais ricas do mundo, seria capaz, então, de acabar com a fome no mundo. Se somente 36, não muitos mil, não, apenas as 36 pessoas mais ricas do mundo, se fosse taxado apenas 1% de tudo aquilo que eles têm acumulado, seria o suficiente para acabar com a fome no mundo. Agora eu te pergunto, você acha que eles estão a fim de aceitar uma proposta como essa, de abrir mão de apenas 1% de tudo aquilo que eles têm acumulado? Sim ou não? Mais uma vez, já que o nosso tema principal é a defesa da vida, inspirados no profeta do século XXI, o Papa Francisco, a campanha da fraternidade reassume a defesa da vida, a vida do nascituro, daqueles que ainda não nasceram. O que diz o Papa? A defesa do inocente nascituro deve ser clara, firme, apaixonada, porque nesse caso está em jogo a dignidade da vida humana, sempre sagrada.
e exige o amor a toda pessoa, independentemente do seu desenvolvimento. Igualmente sagrada é a vida dos pobres, num tempo de invisibilidade, onde o pobre simplesmente inexiste, né? Que já nasceram e se debatem na miséria, no abandono ou na exclusão, em todas as formas de descarte. O Papa Francisco tem denunciado a cultura do descarte. A pessoa chega numa determinada época da vida, ela atinge uma certa idade, em que aquilo que ela recebe no final do mês já não é o suficiente para ela comprar os seus remédios, comprar a fralda geriátrica, pagar um cuidador, então ela dá mais despesa do que lucro, do que rendimento. A tendência, então, é dela simplesmente ser descartada, deixada de lado. A cultura do descarte. A questão do desemprego, que nós acompanhamos diariamente nos meios de comunicação, os jornais estão nos apresentando cotidianamente esses conceitos. O desocupado é o desempregado, né? É a pessoa que procurou uma vaga na semana em que ela foi questionada pelo IBGE, mas não encontrou. São 13,4 milhões no último trimestre de 2019, do ano passado. E tem o desalentado. É o trabalhador que nem procurou vaga naquela semana, porque ele não achou que conseguiria. Inclui quem se acha muito jovem, ou muito idoso, pouco experiente, ou acredita mesmo que não vai encontrar oportunidade. São 4,8 milhões de pessoas que, além de desocupados, de desempregados, ele já se sente numa situação de desalento. Ele está desalentado. Amanhã eu não vou sair para procurar emprego, eu não vou distribuir currículos, porque eu sei que eu não vou encontrar. Não tem uma vaga para mim. Eu não tenho experiência, ou sou muito jovem, ou já sou velho demais. Não tem vaga para mim. As doenças emocionais. Qual que é a mesma doença do século? Incluem fobia, transtorno obsessivo compulsivo, estresse, ataques, pânico, automutilação, o bullying, que atesta a indiferença pelo outro em pontos sensíveis. Tenho dito, excesso de passado, depressão. Excesso de presente, estresse. Excesso de futuro, ansiedade. Acho que a gente tem um pouquinho de cada nos dias de hoje. Um pouquinho de depressão, porque fica preso no passado, um pouquinho mais de estresse, porque a vida presente, por várias razões, nos estressa, e um tantinho também mais de ansiedade, preocupados com o futuro. Será que amanhã eu estarei empregado? Será que os meus filhos terão uma boa vida? Será que serão alguém na vida? Será que farão um bom casamento? Será que eu terei dinheiro para pagar a conta? Será que eu terei a minha aposentadoria garantida? Enfim, será que terei direitos? Será que quando envelhecer serei bem tratado, bem cuidado e etc? São 322 milhões de diagnosticados com depressão. 4,4% da população mundial. Os brasileiros com ansiedade somos 9,3% da população. É muita gente, quase 10% dos brasileiros estamos ansiosos. Tem que me incluir, não é vergonha. Né? Estamos ansiosos, sofrendo com o que vai acontecer no futuro. Essas patologias aumentam, claro, quando a pessoa se encontra em situação de pobreza, de desemprego, de ruptura de relacionamentos, acompanhado de outras doenças, quando ela faz uso de álcool, drogas e etc. O que é que a gente tem constatado? Que o adolescente, o jovem, tem tirado a sua vida, ou tem se automutilado, porque não sabe lidar com a frustração, porque não sabe lidar com o não. Porque a mãe corrigiu, porque o pai chamou a atenção, porque o professor corrigiu, porque a namorada disse não, porque rompeu o relacionamento, não sabendo lidar com isso, não sabendo lidar com o não, não sabendo lidar com a frustração, ele está pulando da ponte, ele está se enforcando, está tentando tirar a vida. Falando em suicídio, veja lá, em 2016 houve 11.433 mortes por suicídio, exatamente 31 casos por dia.
por enforcamento, intoxicação e também arma de fogo. Eu não abri a notícia, mas agora há pouco, saindo de casa, eu achei estranho, não abri, né, só vi a manchete. Parece que uma criança foi atingida depois de ter visto o avô atirando na avó. Uma notícia que chegou num site de notícias agora há pouco, saindo de casa, eu não abri, só vi a manchete. O avô tinha atirado uma arma de fogo na avó, na frente do neto. O neto foi, então, tentar tirar a arma da mão do avô e acabou sendo atingida também. E nós estamos assistindo no nosso país políticas públicas de flexibilização para a posse e até a tentativa de porte de armas. Há grupos muito bem organizados no nosso país que estão com a tentativa de aprovar leis para garantir que você esteja armado aí. Que na sua bolsa você carregue uma arma. Como se o brasileiro, no meu ponto de vista, estivesse preparado, tivesse cultura o suficiente para conseguir andar com uma arma. E até alguns que defendem a ideia de que dentro da sala de aula o professor tenha curso de tiro, para que ele possa resolver alguma situação que não seja em relação ao aluno, pelo amor de Deus, mas um possível ataque de um terrorista, ele possa então defender os seus alunos. É polêmico, né? Não quero aqui abrir a discussão, só para a gente lembrar que tem iniciativas como essa. Sim ou não? Jovens de 15 a 29 anos são as maiores vítimas, tendo o suicídio como a 4ª causa nessa faixa etária. Pensando então nesta provocação que a campanha faz neste ano, nós já estamos organizando para a primeira semana do mês de junho, aqui na Fajopa, parceria então com o curso de teologia para leigos da nossa região pastoral 1, aquela nossa semana intensiva de estudos para os alunos do curso de teologia para leigos, em parceria com a Fajopa, nossa faculdade João Paulo II, um evento em que estará conosco durante toda a semana, um dos expositores será o padre Lício, lá da Diocese de Guarulhos, que escreveu um livro sobre o suicídio. E a motivação para ele escrever esse livro, e ele explica técnicas, pistas de ação para a prevenção, a pós-venção, o trabalho com as famílias enlutadas de um familiar que morreu por conta do suicídio. A motivação para ele escrever o livro é porque ele é filho de um suicida. Então ele disse, olha, quando meu pai se suicidou, eu me senti então motivado a estudar sobre o assunto. Começou então a fazer a sua pesquisa, essa pesquisa então virou o livro, e ele então estará conosco de 1 a 5 de junho, marca aí na sua agenda, na primeira semana de junho, aqui em Marília, ele será um dos outros expositores, falando especificamente sobre esse fenômeno do suicídio. Vocês sabem que aqui em Marília existe um grupo de apoio, inclusive nas nossas paróquias, foi distribuído cartazes de divulgação com o telefone, se eu não me engano, acho que com o endereço também, onde esse grupo de apoio se reúne, que é justamente para o atendimento às famílias dos enlutados. Eu não sei se alguém sabe dizer mais alguma informação, como é aqui em Marília mesmo. É uma vez na semana que esse grupo se reúne para oferecer apoio, ajuda à família daquele que se suicidou, não é? Eu não sei exatamente qual que é o dia da semana, eu sei que é à noite, e semanalmente eles se encontram, então, para conversarem sobre, para oferecer ajuda, para acolher essas pessoas. Às quintas-feiras, às 19h30, agora a gente só não lembra onde, né? Eu sei que tem nas nossas paróquias um cartaz. Aí, pronto, aquela faculdade em frente à prefeitura, ali na Avenida Sampaio Vidal. Bem de frente à prefeitura municipal, não tem erro. Atravessa o calçadão, embaixo da árvore, tem uma faculdade ali. É lá que eles se encontram sempre às quintas-feiras à noite. Está dado o informe. Muito bem, está feita a divulgação. Acidentes de trânsito. Outra situação que tem matado a vida. De janeiro a julho, do ano passado, foram registrados 19.398 mortes e 20 mil casos de invalidez permanente.
Todo o ano de 2018 registrou 47 mil mortes em acidentes de trânsito. 5 mortes a cada hora. Principalmente em rodovias federais. Diante desse problema gravíssimo, foi criada na cidade de Curitiba, na Arquidiocese de Curitiba, a Pastoral do Trânsito. Não é uma pastoral ainda reconhecida pela CNBB, mas é uma organização de leigos com o apoio dos padres, dos bispos daquela arquidiocese, para oferecer 2 trabalhos, né? Primeiro, orientação, para que a gente relembre um pouquinho aquilo que a gente aprendeu ou deveria ter aprendido no cursinho de formação de condutores, quando a gente foi tirar a nossa carteira de habilitação. Direção defensiva, dirigir por si, pelo outro, o pedestre tem sempre prioridade, aquelas coisas que a gente deveria saber, né? Que não pode passar no sinal vermelho, que não pode avançar na faixa do pedestre, né? E mais do que isso, oferecer apoio para as famílias daqueles que perderam, né, os seus entes queridos em acidentes de trânsito, com reflexão, com leitura da palavra de Deus, com oração e etc. É uma excelente ideia. Lá em Curitiba já está funcionando, né? Ok? Recentemente, nessa semana, infelizmente, nós perdemos um agente de pastoral da nossa paróquia, aqui em Marília. É o nosso coordenador da pastoral familiar, que tinha acabado de assumir, junto com a sua esposa, a coordenação da pastoral familiar. Não como um acidente de trânsito, mas, enfim, ele era um funcionário de uma dessas concessionárias, né, que cuidava de uma rodovia, e com aquela chuvarada toda que estava caindo, simplesmente abriu-se uma cratera na rodovia onde ele estava trabalhando como supervisor, e ele foi engolido pela cratera. Né? O feminicídio. O Brasil registrou em 2017 o assassinato de 4.900 mulheres, segundo o Atlas da Violência divulgado em 2019, e mostra que cerca de 13 mulheres foram assassinadas por dia ao longo do ano, em todo o país. O número representa um aumento de 30,7% nos últimos 10 anos, e de 6,3% em relação a 2016. O estudo mostra ainda que 28,5% das vítimas foram mortas em casa e 52% por armas de fogo. Olha, de novo, a bancada da bala é forte. Tendo uma arma em casa, o sujeito acredita, então, que ele vai se sentir mais seguro. No momento em que entra o bandido lá em casa, eu vou ficar tranquilo, calmo, sossegado, vou lembrar das minhas aulas de tiro, que eu fiz num ambiente tranquilo, calmo, sossegado, com musiquinha de fundo, ar-condicionado, aprendi a mirar, a segurar a postura com a arma. Eu vou ter toda a tranquilidade do mundo para atingir o ladrão que entrou na minha... Vou ter essa calma, gente? Não sei, né? Penso que não. Mulheres morrendo pelo simples fato de ser mulher. Isso é feminicídio. Que, aliás, no direito não existia essa tipologia, né? Existia o homicídio e outros tipos, né? E, de repente, começou a ter esse tipo de assassinato de mulheres, pelo simples fato de ela ser mulher, vista como sexo frágil, aquela que, por alguma razão, disse não para o seu companheiro, no momento de desentendimento, enfim, chegaram às vias de fato, e ela acaba sendo assassinada, pelo simples fato de ser mulher. Os conflitos no campo, eles envolvem terra, água, trabalho, garimpo e violência contra pessoas, com assassinatos, ameaças, agressões, prisões. Crescem os conflitos envolvendo a água, envolvendo mineradoras, envolvendo o trabalho escravo. Mais de 73% dos casos envolvem as populações tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, caiçaras, que são minoria, que são vistos como vulneráveis, fragilizados, e acabam justamente por isso sendo mortos ou ameaçados. São 86 casos de trabalho escravo, envolvendo 1.465 pessoas,
no ano de 2018. E aí, no último encontro, você lembrou que 3 desses 86 casos, a fazenda onde tinha trabalho escravo era de um deputado federal. Como a gente não trabalha com nomes, né? Eu não sei mesmo, enfim, mas era um deputado federal, 3 desses 86 casos. Tenho visto com muita apreensão, preocupação, iniciativas de políticas públicas, por conta do governo federal, de iniciar mineração em terras indígenas. Eles estão regulamentando, estão trabalhando, estão aí se articulando com a seguinte desculpa: nós precisamos ensinar o índio a trabalhar. O índio ocupa uma terra muito rica, rica de minério. Nós vamos então fazer minério ali e vamos repassar os royalties para os indígenas. Espera um pouco, ensinar o índio a trabalhar? É o índio que não sabe trabalhar? Ele não era o dono da terra até antes de nós chegarmos aqui? A gente chegou, cercou, chamou de nosso, pôs a placa, vendeu, alugou, arrendou. Chegou invadindo, expulsando, catequizando à força, enfiando goela abaixo a nossa cultura a eles. E agora são chamados, permita dizer, de vagabundos. Não sabem trabalhar ou não querem trabalhar. O índio é sustentável. O índio produz aquilo que ele precisa para comer naquele dia, porque vive um dia de cada vez, porque ele não acumula, porque ele não desperdiça. Ele produz o que ele precisa comer naquele dia. E no outro dia, porque ele respeita a natureza e a vê como sagrada, como divina, ele então, com muita delicadeza, ele vai procurar algo para ele comer, para o seu sustento. Exemplo de sustentabilidade para nós é o índio. Não é exemplo de vagabundo que precisa ser ensinado a trabalhar. Penso eu. Talvez eu esteja errado. E a intolerância virtual. Em tempos de banalização da vida, cada vez mais banalizada, nós temos visto que muitas pessoas que não têm coragem de falar muitas coisas que eles pensam, de assumir as suas posturas assim na frente de todo mundo, por trás de um computador, por trás de um celular, ele fica muito corajoso. E aí ele esparrama toda a sua série de imbecilidades. E ele começa a atingir um monte de gente. Ele expressa a sua intolerância com o diferente, através da mídia, através do virtual. Veja, a banalização da vida alcançou o mundo virtual por meio das fake news. Tem até a tentativa de uma comissão parlamentar de inquérito sobre as fake news, dos perfis falsos, das notícias caluniosas e cheias de ódio. Diariamente a gente tem visto, hoje no jornal, na hora do almoço, aquela moça que foi morta brutalmente em Bariri há pouco tempo, meses atrás, já foram criados 5 perfis falsos com a foto dela. Numa dessas vezes, diz que o perfil falso adicionou a mãe da moça. Isso é cruel. Isso é brutal, isso é doença mental, e é crime. O que ganha o sujeito criar um perfil falso com a moça que foi morta? E adicionar a mãe da moça? Em troco de quê? Com as fotos dela. Diz o Papa Francisco: pode acontecer que cristãos façam parte de redes de violência verbal, mesmo nas mídias católicas. Veja bem, é possível ultrapassar os limites, tolerando-se a difamação e a calúnia, e parecendo excluir qualquer ética a respeito da fama alheia. É impressionante como, às vezes, pretendendo defender outros mandamentos, ignora-se completamente o 8º, não levantar falso testemunho, e destrói-se sem piedade a fama alheia. Às vezes até querendo defender a fé, defender o seu posicionamento político, querendo defender, não é, a sua convicção religiosa, acaba entrando numa discussão sem fim na rede social, e no final você não ganha nada com isso. Às vezes a gente escolhe alguns políticos de estimação que nem sabe que a gente existe, e compra a ideia do cara, e faz camiseta com a cara dele, e leva para todo canto, assim, a bandeira com o nome do sujeito, e o cara nem sabe onde que você mora, quem é você. E aí, no último Natal, teve família que nem se reuniu por conta disso.
Grupinho do WhatsApp da família, o pessoal foi saindo, porque não aguentava mais, como era insuportável aquele tio, aquele primo, aquele sobrinho, que ficava postando um monte de bobeira, um monte de piada, porque ele tem um político de estimação. Eu, hein? Olha aqui um pequeno gráfico para a gente entender um pouquinho como acontecem as manifestações de ódio nas redes sociais. 34% apologia e incitação de crime contra a vida. 27,5% racismo, não só no campo de futebol, não só durante o jogo. Pessoas que pelo jeito do seu cabelo, pela tonalidade da sua pele, são humilhadas na rede social. 13,1% intolerância religiosa. Neonazismo, 11,5%. A gente acabou de ver um secretário nacional da cultura gravando um vídeo com a musiquinha, citando ipsis literis, o secretário do pai do nazismo na Alemanha. 7,3% xenofobia e 6,6% homofobia, às vezes até dentro da igreja, dentro de alguns grupos. Diz respeito ao diferente, porque ele ama diferente de mim. Cuide da sua vida, da sua espiritualidade. Reze por quem é diferente de você. Aprenda a ver a diferença como dom, como riqueza. Será que eu não tenho nada para aprender com o outro que é diferente de mim? Vou agir mesmo como um fariseu e ficar me sentindo puro, o perfeito, o santo, mais santo do que o outro? E ficar, então, espezinhando a vida do outro, porque ele pensa diferente de mim, porque veste diferente de mim, porque reza diferente de mim, porque crê diferente de mim, porque ama diferente de mim? Vale a pena? Olha, intolerância religiosa, tenho dito, por trás de um fanático doido, desequilibrado, que invade um terreiro de umbanda, de candomblé, ou de qualquer outra religião de matriz africana, e quebra tudo, porque está exorcizando, está expulsando o demônio, sempre tem um pastor, ou um padre, ou um pregador, ou um outro líder religioso tão desequilibrado quanto que fica inflando, fica incentivando, fica dizendo, vai lá mesmo, expulsa os demônios. E o cidadão, então, comete o crime de entrar no templo religioso do outro e quebrar tudo. As principais guerras que existiram no mundo até hoje, por incrível que possa parecer, foram por motivos religiosos, sabia? Até hoje tem gente morrendo e matando em nome de Deus, por causa de Deus. Eu, sinceramente, não sei se por acaso hoje Jesus, aquele dos evangelhos que a gente conhece, que a gente comunga, se ele resolvesse voltar de carne e osso aqui, e batesse na porta de alguns, provavelmente ele seria pendurado na cruz novamente. Sem choro e nem vela. A gente faria o mesmo com ele. Novamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mataríamos, alguns matariam, o Jesus de verdade. Teve até reações, né? Este termo, aporofobia, é cunhado por esta autora italiana, Adela Cortina, para tentar explicar o que hoje seria a fobia ao pobre. Rejeição ao pobre. Ojeriza ao pobre. Esse conceito, aporofobia, é uma chave de leitura atual para que a gente possa compreender, então, essas necessidades. Aporofobia, aversão ao pobre. A lista dos rostos dos pobres continua a crescer, mantendo a invisibilidade, a exclusão e o descarte dessas pessoas. Veja, a lista é enorme. E nós poderíamos, tem uma reticência no final, porque a gente poderia acrescentar tantos outros aqui. Migrantes, violentados, refugiados, pessoas traficadas, sequestrados, pessoas desaparecidas, pessoas vivendo com HIV/AIDS, enfermos endêmicos, toxicodependentes, idosos, prostituídos, trabalhadores infantis, mulheres plurivitimadas, desempregados, minorias sexuais, analfabetos tecnológicos, população em situação de rua, indígenas, afro-americanos, agricultores sem terra, minorias, etc, etc. Se você lembrar de mais algum que não foi citado aqui, diga para a gente acrescentar na lista.
São os pobres desse nosso tempo. É o homem caído à beira do caminho, que foi violentado, que foi assaltado, e que espera a nossa ajuda de bom samaritano. Contudo, é preciso indagar: o que dizer às vítimas de hoje? Qual o nosso posicionamento? Qual a nossa postura? Qual a nossa palavra? Qual a nossa atitude diante dos pobres deste nosso tempo? O olhar da fé, ao mesmo tempo em que identifica sombras, como a gente apresentou até agora, todos esses dados aí, alarmantes, urgentíssimos, deve indispensavelmente também identificar luzes. Ufa, que bom! Senão a gente vai ficar falando só das sombras, tem luzes também. Veja lá, identificando luzes. As pastorais sociais, os nossos movimentos eclesiais, milhares de agentes das nossas 26 pastorais sociais da igreja no Brasil, dentre elas muitas que vocês participam: pastoral da criança, da saúde, carcerária, do povo de rua, pastoral do menor, da sobriedade, da pessoa idosa, pastoral das juventudes, pastoral da AIDS, da mulher marginalizada, a pastoral familiar, a comissão pastoral da terra, o conselho indigenista missionário, CIMI, os vicentinos e tantos outros movimentos, entidades, novas comunidades de vida, além dos nossos milhares de catequistas leigos e leigas que educam a fé em Jesus Cristo. Pode ser que eu tenha esquecido de alguma pastoral aqui também, que acabou não sendo elencada. Sobriedade aparece? Acho que sim. Da educação, da sobriedade, da pessoa idosa, a sobriedade, pessoa idosa, do povo de rua. Tem muita coisa boa acontecendo na nossa igreja. Talvez a gente não fique sabendo, né? Não tenha acesso, não tenha contato, ou não tenha interesse. Nós podemos contribuir com outras experiências pastorais. Recentemente foi criado na nossa cidade, vocês devem saber, foi amplamente divulgado, nunca é demais lembrar, e lá nas outras duas regiões nós destacamos também a Geladeira Solidária. É esse o nome, né? Ali na Rua Paraíba, descendo a Rua Paraíba, próximo ali à nossa catedral, tem lá uma geladeira, tem um micro-ondas, tem um latão de lixo e tem uma câmera. Porque já teve gente que parou lá de carro e pegou todas as quentinhas, colocou no carro para vender do outro lado da cidade. Teve. Aqui em Marília. É o ser humano. Quando você acha que já viu de tudo, é aí que nós nos surpreendemos. Além disso, nós sabemos, e muitos de vocês fazem parte das pastorais que trabalham em relação ao pessoal que vive em situação de rua, diariamente. Seja a Casa Bom Samaritano, que diariamente atende pessoas, oferecendo comida. Ser humano tem fome, é filho de Deus. Não é porque ele está vivendo na rua que ele não tem direito de receber uma blusa, ou um remédio, ou uma pomada, ou alguém que lhe faça a barba, que lhe dê um desodorante, ou que lave o cabelo. Ou não, está vivendo na rua, já que nós vivemos na época da meritocracia. Se ele não se esforçou, se ele não estudou, se ele não trabalhou, se ele não arrumou emprego, problema dele, não tenho nada com isso. É isso que a gente tem escutado por aí, muitas vezes chega até a reproduzir. Mas para você que é cristão, não pode repetir um discurso como esse. Se você é cristão, você é o bom samaritano. Você oferece ajuda. Você não joga pedra. Nem julgamento. Muito menos condenação. E a casa Mateus 25, vocês já ouviram falar? Sim? Não? Mais ou menos? Como que é mesmo a motivação, o carisma, acolher pessoas que estão em situação de rua, né, Daniel? E é administrada por pessoas que já fizeram essa experiência, a maioria deles, se não todos, todos eles, ex-moradores de rua, pessoas que por alguma razão foram parar nas ruas, agora recebem como monitores outras pessoas nessa situação para oferecer um pouquinho de dignidade para eles. Resumidamente, acho que é isso, né? Ali próximo da paróquia Guadalupe, né, no comecinho da João Ramalho, vira à direita, né, antes de chegar na paróquia Guadalupe, você encontra a Casa Mateus 25, né, que inclusive pode receber doação, né, visita, rezar junto, né, muitas organizações. Se alguém tiver dúvida, fala com o Daniel aqui, ergue a mão, Daniel, o povo te conhece, da Missão Louvor e Glória, está de azul, né, que ele sabe falar um pouquinho melhor sobre a casa.
ainda identificando luzes, a necessidade de nós educarmos o mundo para um novo humanismo. É urgente educar as jovens gerações para que participem ativamente na luta contra os ódios e as discriminações, e para que nunca se cansem de ir ao encontro do outro. Com efeito, para preparar um futuro verdadeiramente humano, não é suficiente rejeitar o mal, mas é preciso construir juntos o bem. Aqui a gente está citando mais uma vez aquele que eu tenho definido como profeta do século XXI, o Papa Francisco. E me faz recordar uma frase como essa do Martin Luther King. O que me incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. A omissão dos bons. A omissão dos cristãos. Daqueles que comungam cotidianamente a Eucaristia, mas quando encontra o Cristo de verdade, corta a volta. A solidariedade social, ainda identificando luzes, onde é que ela acontece? Conselhos de direitos, e aqui eu vejo que tem pessoas que fazem parte de conselhos de direitos a nível municipal, não é? Da criança, do adolescente, não sei se da mulher, da juventude, enfim. Organizações não governamentais, alguém que participa de alguma ONG, Salve o Planeta Terra, lá da Zona Norte, a outra ONG que há pouco tempo inaugurou a sua sede, como se chama? A ONG Semear, dos renais crônicos, do atendimento à pessoa com câncer, não é? E tantas outras entidades, organizações não governamentais, que não são porcaria. O Greenpeace foi chamado ontem de porcaria. Não interessa por quem, né? Não faz muita diferença. Uma entidade internacional, presente no mundo todo, lutando pelo meio ambiente, foi chamado de ONG porcaria. Movimentos sociais e populares, sindicatos, associações de bairro. No seu bairro tem associação? Você costuma frequentar as reuniões? Você participa ativamente? Será que não é necessário organizar essa associação? Instituições filantrópicas na área da educação, da saúde, da assistência social. Enfim, há muita coisa boa acontecendo dentro das nossas comunidades, perto das nossas casas. E requer de nós, claro, o nosso empenho, a nossa participação. Ufa! Vamos fazer um intervalinho. Lembra que eu falei? São 10 minutinhos. É o tempo de você fazer um pipi, é o tempo de você tomar uma aguinha e você já volta aqui para a gente dar continuidade. Pode ser? Dois banheiros aqui, ó, nas duas pontas do palco. Deus de amor e de ternura contemplamos este mundo tão bonito.